Noides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Diário do Kryptoniano e lógico, vamos falar da estreia da semana, estreia agora dia 23 de Superman e Lois, é o novo seriado da CW. Peço desculpa aí onde eu tô gravando pela qualidade, é que estão passando por uma reforminha aqui em casa, mexendo em algumas coisas, então o jeito que dá pra gravar é aqui na sala, então rola a vinheta e vamos trazer esse assunto. Não só falando do review, mas aí o review por trás também das produções. E lógico, antes de começar esse vídeo, se você não assistiu, vai rolar spoilers. Mas não quer tomar spoiler, meu amigo? Vá e assista. Porque hoje a internet está muito rápida, eu mesmo já desencanei esse negócio de spoilers, porque não tem jeito. Você acorda no dia seguinte, não importa o que você está abrindo, que você está em rede, você está entrando, você já está tomando alguma informação, né? Inclusive, eu esperava ver esse seriado na sexta-feira, né? Mas pelo spoiler que eu tomei, vi logo na estreia, corri atrás do leak, vi, porque o que eu tomei me surpreendeu e muito. Vocês lembram do meu review que eu sempre fazia aqui? Porque a premissa do seriado que eles iam trazendo era uma coisa que não estava me agradando, tipo Super-Homem, desempregado, morando na fazenda, tendo que cuidar dos seus 2 filhos. Quando você lê esse roteirozinho, você realmente fala, puta, isso vai ser um pouco complicado, ainda mais porque a gente já sabe do que vem da CW, né? Aquele negócio muito malhação que, inclusive, me fez perder o interesse pelos próprios seriados da CW. Mas Superman e Lois é uma nova produção. A gente sabe que esse daí ele vai acabar passando para o canal da HBO Max. Vai ser uma ligação, porque muita produção da CW estão sendo canceladas e quem está assumindo é a HBO Max. Inclusive vai estrear no Brasil aí esse ano ainda, com produções, com, por exemplo, Jovens Titãs. Então a gente sabe que esse seriado do Superman talvez seja a ligação. E olha, a hora que eu assisti, eu realmente estava vendo um outro tipo de seriado. Nada parecido, nada que a gente tem costume em ver no seriado da CW. Um seriado muito mais adulto. Foi drama o episódio todo. Ok, talvez não combine muito com o Super-Homem, mas o jeito que eles levaram foi muito bom. O episódio, eu acho que foi o pior dia do Super-Homem na Terra. A gente vai comentar os spoilers mais pra frente, mas eu gostei muito do que eu vi. Trilha sonora foi muito boa, encaixou muito bem. Roteiro foi muito bem roteirizado, explicou muito bem o que aconteceu, né, e o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu gostei muito bem de como isso foi tratado. O drama adolescente, que era uma coisa que me preocupava muito, os 2 filhos dele, foi algo que me apresentou e foi até interessante em tela. Eu gostei de ver ao longo do episódio. Referências, né? O que a gente pode ver desse. Tanto que eu tomei um spoiler logo de cara, fui correndo assistir. As referências desse episódio, talvez eu tenha achado ele bom, porque ele é repleto de referências do início ao fim, de todos os Super-Homens. Então, assim, talvez o episódio tenha sido bom por conta disso. Né? A gente sabe que a gente é fã, a gente fica meio ansioso, é o Super-Homem, a gente talvez não fique bem, não fique imparcial, mas talvez eu possa falar isso, que eu gostei do episódio pelas referências do início ao fim. Sabe, o Super-Homem que a gente queria assistir, queria ver, né? Aquele troço dark, dor de barriga do Henry Cavill. A gente sabe que o Henry Cavill, o problema dele é o Snyder, não ele. Já nesse Super-Homem, eu gostei mais da atuação dele, achei que ficou muito mais interessante. Mas num contexto geral, esse seriado me surpreendeu bastante. Não é um seriado comum da CW, eles vieram realmente com uma pegada diferente, um pouco mais adulta, menos aí com aquela questão do coisa. Se você já assistiu Raio Negro, tá naquele estilo do Raio Negro, só que agora com a versão do Super-Homem. Cara, logo no início a gente tem um resumo da vida do Super-Homem, né? Isso já mostrou que ele não está no universo que a gente conhece da CW, e nunca foi mostrado esse universo, inclusive. Pela própria roupa que ele está utilizando, pelas cenas que mostrou nesse início, né, das referências. Uma das primeiras referências que tem logo de cara é Smallville, é o falecimento do pai, como ele chega à Terra. Você vê que tem algumas diferenças relacionadas ao universo da CW, daquele Super-Homem que a gente já conhece. Então mudou o uniforme? Acho que o uniforme mudou justamente para falar que não é o Super-Homem da Supergirl. É uma outra linha temporal que nós estamos vendo, uma outra história de um outro Super-Homem. Eles têm, lógico, as amarras, então agora vão ficar soltos, pode fazer o que eles quiserem, não o que eles quiserem, mas o que eles bem. Não precisa ficar preso naquele universo da Supergirl que ficou extremamente chato, né? Então, assim, tão livre que começou uma nova história. Esse significa que é o marco de uma nova história do Super-Homem que nós estamos assistindo. E não estamos vendo o início, a gente já está vendo, digamos que da metade para o fim. Não sei, não pode dizer fim, mas já da metade para porque já está casado e com um filho. Então, até do fim para frente, não, é da metade para o fim. Porque o início foi um resumo ali entre os 10 minutos. Ele chegando na Terra, conhecendo os pais, os Smallville, como eu disse, a morte do pai que foi fundamental para ele, que é um divisor de águas, que homem que ele vai ser, como ele vai se tornar, ele crescendo, indo para Metrópolis.
Aí logo tem a referência Master, que é uma coisa que todo fã com certeza pirou. Ele tá usando. Aquele uniforme que ele tá usando é totalmente digital. Ele tá usando o uniforme dele convencional. E ali tá na cara que ele tá usando digitalmente ali, mas é o uniforme da animação, né, do Super-Homem lá, as aventuras do Super-Homem, lá de 1940, aquela animação bacana, já é da DC, já da era da DC, né? Porque que tá usando aquele emblema do S com preto. Os emblemas antes disso não pertencem a DC, para quem não sabe, pertencem aos dois criadores. Esse sim, esse brasão que a gente já conhece, que tá inclusive na minha camiseta, que tá ali atrás, já é da DC. Então isso é legal porque você faz um paralelo com o clássico, usando a cueca, porque a DC tem um problema grande, esse cinema, essa nova versão, posso dizer assim, essa nova releitura dela, com os uniformes clássicos. Eles fogem extremamente dos uniformes clássicos, e ver ele usando a cueca ali, como foi com o Brandon, foi muito bom. Sabe, o uniforme clássico, aquele uniforme clássico, ele é bonito, né? E ele falou, aí foi aquela referência aqui do Super-Homem indo pro moleque, foi minha mãe que fez, e sorrindo. Isso é o Super-Homem. O Super-Homem ele é sério nos momentos que ele precisa ser, mas quando ele acaba de salvar uma pessoa ou uma criança, ele sabe lidar com aquela criança. Ele não vai ser sério, ele vai abrir um sorriso. Isso sim é o Super-Homem. Então aí o episódio já me ganhou logo nesse início, carro verde no chão, aquilo foi muito apelativo. Que eu acho que assim, você gostou do episódio foi porque talvez foi uma apelação nas referências. Ele tem dois momentos de ação no episódio, logo no início e no final. No início ele tendo que apagar o fogo de um reator, abaixar a temperatura de um reator. E ele, como ele faz isso? Ele congela a parte de um lago ou do mar e leva esse gelo para resfriar esse motor. Referência, quem assistiu Super-Homem 3, é horrível o filme, mas é muito bom. Inclusive tem review aqui no canal, vou deixar o link para vocês assistirem, tem o nosso podcast. Eu gostei muito do filme, é ruim, mas eu gostei. Então tem essa referência dele apagando esse fogo com um bloco de gelo muito bem feito. Curti muito essa cena, depois ele lidando. Aí você vê a diferença. Quando ele chega para lidar com aquelas pessoas, você vê que é um super muito mais sério, mais vivido, podemos dizer, você já está mais bem acostumado. Ele fala com um general que sabe que ele é o Super-Homem, casado com a filha dele. Isso é uma coisa normal dos quadrinhos. Quando o Superman ficou muito mais velho, você sabe que ele tem uma parceria com o governo, com o exército, ele trabalha em conjunto. Então tudo ali ficou muito bom. Gostei de todo esse enredo. E por que eu disse lá no início que esse foi o pior dia do Super-Homem? Porque acontece esse salvamento e tá tendo ali a criação de um novo vilão, que toda hora tá ali quebrando o reator, e aí ele vai pro trabalho dele, uma nova corporação, uma nova empresa, que talvez seja o vilão mais frente, comprou o jornal e começou a mandar geral embora, e ele foi demitido. Na demissão dele, ele recebe uma ligação da médica que a mãe dele faleceu. Então, olha outro drama pesado. Então, além de perder o emprego, que nós Estados Unidos tem muito de você perder um emprego, né? O que ele vai fazer da vida, o emprego de carreira que ele estava ali levando. Agora ele perdeu a mãe. Ele vai correndo para Smallville, né? Que é uma das cenas que eu achei muito bonita, inclusive, porque a gente sabe que o Super-Homem ele tem supervisão, então ele não precisa estar no lugar para saber o que está acontecendo. E a hora que ele chega em casa, vem voando, ele abre a porta. Ele já não. Aí já você percebe que ele já não tá escutando, não tá vendo a mão deitada, ele não precisa nem olhar. Ele já sabe que a mãe dele faleceu. Cara, aquela cena, todo aquele conjunto, eles souberam muito bem construir esse drama. Então aí, perdeu a mãe. Aí no velório da mãe dele, os filhos dele sofrem um acidente que já começam a questionar: nossa, por que a gente sofreu um acidente? Por que nada nos aconteceu, né? Por que será que nada nos aconteceu, né? E aí tem isso. Os filhos dele sofrem um acidente, ele fica assustado, e vem aquele dilema: contar ou não contar para os meus filhos se eu sou o Super-Homem? Que vamos ser sinceros, senhoras e senhores, contar para a criança alguma coisa é a mesma coisa que você contar para o mundo, né? Então eu concordo com ele de ele contar, tem que deixar realmente chegar numa fase adulta para os filhos, agora numa adolescência, e contar porque ele sabe o que sim você deve contar e o que para não contar. Senão vira o Canil Flash, todo mundo sabe o segredo dele. Para que máscara? Para que se preocupar, né? E aí tem esse, porque é o pior dia, vamos continuar o pior dia dele. Aí ele descobre que ali no velório que a mãe dele tinha um contrato, tinha uma parceria com o banco. Então todo mundo sabe que parceria com o banco é que tá devendo grana, né? E no dia seguinte, realmente, a mãe dele estava devendo dinheiro para a cidade, porque a mãe dele era, digamos que ali é uma líder, ela pegou dinheiro emprestado do banco para poder ajudar a comunidade, porque a cidade de Smallville estava indo à falência por conta dessa empresa aí que eles estão criando como um novo vilão. Não é a LexCorp, é uma outra empresa que já apareceu nos quadrinhos, está aí comprando tudo, mandando todo mundo embora, falindo tudo. Isso, então, sim, é o pior dia dele. E no final ele ainda leva uma facada de kryptonita no peito, né, para ajudar esse dia a fechar com chave de ouro, e os filhos ainda arrumando problema, porque adolescente gosta de arrumar problema. Então assim, aí teve no final, teve essa luta, então teve no início e no fim dois combates, aí, duas cenas de ação, porque querendo ou não, é o Super-Homem.
pro primeiro episódio, essa bagunça toda que eu tô contando pra vocês, porque eu quero que vocês vão lá e assistam, me agradou muito. Roteiro, o como foi contado, o timer das coisas. Você teve 2 cenas de ações porque foi o episódio piloto. Eu acho que mais pra frente talvez nem tenha cena de ação, ou talvez uma só cena de ação, porque você pode estar tudo e no final tem a cena de ação do Super-Homem. Eu acho que isso é importante, né? Claramente a Lois está ali para ser o ponto, a âncora, né, o ponto-chave de tudo, para manter o Super-Homem perto da família, manter o Super-Homem mais humano, já porque ele perdeu. Porque ele era humano por conta dos pais, agora ele perdeu, então com certeza a Lois está fazendo esse papel de ser ali o cérebro da coisa, botar ele em linha. Tanto que o pai dela queria que ele já fosse para a missão logo no velório da mãe, e ele falou: Não, tá louco, o cara acabou de perder a mãe, deixa o cara, respeita o cara, né? Eu acho isso interessante, de como eles estão lidando e abordando, e vai daqui para frente. No final é apresentado, né, aquele cara todo cheio de armadura. A gente está acostumado com o Luthor sempre lutando com o Superman com armadura, então eu desconfiava que era alguma coisa nesse estilo. E talvez seja, porque no final o único nome que eles dão desse vilão, porque estão sendo 2 vilões. O vilão talvez é aquele cara mais inteligente, que é com as empresas, comprando tudo, querendo fazer aquela manipulação, que era parecido com o Lex Luthor. E esse cara que se chama de Capitão Luthor, que digamos que é o cara da pancada, né? Capitão Luthor, o que seria esse Capitão Luthor? Talvez um novo herói? Será que seja o Lex Luthor? Ele também falou pro Superman que ele perdeu o mundo dele. Eu acho que talvez esse Capitão Luthor seja a ligação com o multiverso da DC. Talvez no Crise das Infinitas Terras talvez esse Luthor seja de uma outra terra, possa ser filho do Luthor ou um outro Luthor, não posso dizer ainda, não quero especular muito porque foi só o primeiro, mas com certeza eu acho que ele vai ser o ponto-chave de ligação com o multiverso. Talvez ele venha de um outro multiverso ou do futuro, saiba que o Super-Homem ele pode ser sim um vilão, pode ser sim um problema, então ele estaria tentando derrotar o Super-Homem por conta disso. E eu acho que se tratar isso, se esse for o ponto-chave de falar do multiverso, acho que vai ser muito bem encaixado. É muita coisa pra gente falar aqui em pouco tempo, então assim, eu simplesmente me surpreendeu esse primeiro episódio, porque eu acabei assistindo aqui casa como se fosse um filme, 1 hora, tem mais, 1 hora e pouquinho, né? 1 hora, vai, de episódio, curti muito, convido a todos então vocês lá a assistir, porque vale a pena. Chegamos ao final de mais um programa, espero que vocês tenham gostado. É muito importante você deixar aqui embaixo o seu comentário para saber qual a sua opinião, o que você está achando, e a gente continuar essa nossa conversa. Se você quiser saber mais desses vídeos e outros, clica aqui, se inscreve embaixo, clica no sininho para receber as notificações. A gente tem aí toda semana aí o Planeta Diário falando aí das notícias da semana, tem after aos domingos para continuar conversando dos nossos seriados ao vivo, que é muito importante a nossa interação. É isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado, curta, compartilha, que ajuda a gente bastante, tá? E até a próxima.